noite é o Dr. Ederson da Conceição Jesus. O Dr. Ederson, ele possui graduação em agronomia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mestrado em microbiologia agrícola pela Universidade Federal de Lavras e doutorado em ciência do solo pela universidade. Parte de sua pesquisa de doutorado foi desenvolvida no Center for Microbial Ecology, na Universidade Michigan State. Tem experiência na área de agronomia, ciência do solo e microbiologia, atuando principalmente nas áreas de ecologia microbiana, microbiologia de solo e fixação biológica de nitrogênio. Trabalhou como pós-doutorando no Great Lakes Bioenergy Center e no Center for Microbial Ecology, Michigan State University, nos Estados Unidos, onde desenvolveu pesquisas nas áreas de ecologia microbiana e metagenômica. Foi professor adjunto no curso de biotecnologia da Universidade Federal do Pará durante o ano de 2010 e atualmente é pesquisador da Embrapa Agrobiologia, Rio de Janeiro. Então, o Dr. Ederson vai apresentar o trabalho com inoculação de rizobactérias e seu efeito sobre o desenvolvimento e produtividade do feijoeiro. Bom dia a todos. Agradeço a Carol pela apresentação, a todos da organização pela oportunidade de apresentar o nosso trabalho. Fui convidado para falar sobre esse tema, tem várias pessoas com muita competência para falar sobre ele. O que eu vou passar é o que nós temos feito na agrobiologia com o feijoeiro. A gente está tentando estudar outros micro-organismos, então eu vou passar rapidamente uma breve introdução sobre a inoculação no feijoeiro, tá? E depois eu vou falar um pouco dos nossos trabalhos. Eu queria começar falando sobre as rizobactérias, tá? Que é um nome que está no título da palestra. Nós já tivemos uma apresentação para vocês com a professora Fátima, com o André, sobre esse tema, mas basicamente a gente tem uma definição simples que seriam bactérias que vivem associadas às raízes das plantas, tá? Aqui no slide a gente mostra uma raiz de uma planta com o solo aderido, isso a gente chamaria de rizosfera. A grosso modo, tá? Existem várias definições, mas seria esse solo que tem uma influência direta das raízes. E como já foi apresentado, a planta ela metaboliza e ela, através do seu metabolismo, ela pode selecionar micro-organismos que são benéficos nessa rizosfera, tá? O termo ele surgiu na década de 70, esse é o termo em inglês, então sempre que vocês verem uma publicação PGPR, se refere a essas bactérias. São micro-organismos que têm diferentes funções, tá? Falando sobre benefícios, a gente tem a produção de substâncias antimicrobianas, competição e exclusão com patógenos, então alguns micro-organismos, fungos e bactérias, a gente pode estender isso para outros organismos como nematóides, por exemplo, eles podem competir com organismos que são patogênicos, tá? A gente tem a produção de hormônios vegetais, que é um mecanismo bastante importante. Uma das bactérias, Otospirillum, que tem sido empregada na agricultura, ela produz hormônios vegetais. A gente tem a solubilização de fosfato e a fixação biológica de nitrogênio, que também pode ser incluída como um mecanismo de promoção de crescimento, tá? Falando do feijoeiro, o feijoeiro é uma leguminosa que ela é capaz de realizar simbiose com rizóbios, tá? São bactérias que fixam nitrogênio, induzem a formação de nódulos nas raízes do feijoeiro e ali essas bactérias fornecem para a planta o nitrogênio que ela precisa, tá? A gente ainda precisa avançar um pouco na questão da FBN no feijoeiro, mas é fato. Nós temos hoje inoculantes, a gente consegue produzir feijão com inoculação. Então aqui a gente tem dois resultados, aqui é do grupo de Lavras, do grupo da Embrapa Soja, que mostra que aqui esses códigos H são bactérias, tá? São risóbios, PRF, uma bactéria isolada pelo grupo da Embrapa Soja. Aqui a gente também tem bactérias do grupo da UFLA. A gente consegue ver que algumas dessas bactérias elas se destacam, aumentando a produtividade, mesmo se comparando ao controle com a adubação nitrogenada. Nesse caso aqui, nesse estudo de 2003, foi utilizado, se utilizou uma dose de 60 kg de nitrogênio por hectare, nesse de 80,
nós temos produtividades variando um pouco mais de 1.500 a mais de 2.000 e resultados chegando mesmo a próximo de 3.000 quilos por hectare com inoculação. Tá? Mas a gente ainda pode utilizar essa tecnologia de inoculação microbiana para melhorar os nossos resultados. E uma proposta tem sido a co-inoculação, onde se utilizam outras bactérias, tá? Outras bactérias promotoras do crescimento de plantas e que, adicionadas inoculadas junto com o risóbio, elas podem beneficiar ainda mais o desempenho da cultura. Tá? Então, elas podem estimular o desenvolvimento de raízes, a liberação de resultados, que, no caso, isso pode ser importante para potencializar a interação da planta com o risóbio. Então, você tem micro-organismos que estão agindo em conjunto. Então, a ideia da co-inoculação no feijoeiro, que é o que acontece para a soja, e a gente pode estender isso para outras leguminosas, é você potencializar a fixação biológica do nitrogênio através da adição de um outro micro-organismo. Tá? Pode ser uma bactéria, um fungo. E aqui a gente tem alguns gêneros e espécies, tá? Que são bem conhecidas. Azospirillum, Pseudomonas, Bacillus e Mucorrhoderia. Aqui são exemplos de trabalhos que avaliaram a co-inoculação do feijoeiro. Então, nós temos grupos no Brasil, no Sul, no Sudeste, no Nordeste. Não tem todos os trabalhos aqui, mas são trabalhos que realizaram estudos tanto em condições controladas como condições de campo. Tá? Aqui é um trabalho internacional, mas mostrando a co-inoculação com Azospirillum brasilense, tá? Aumentando o crescimento radicular. Falando especificamente do feijoeiro, nós temos resultados, como eu falei para vocês, com vários organismos, mas nós temos também recomendação de inoculantes. No caso do Azospirillum brasilense, esse daqui é um exemplo, tá? Com a co-inoculação do feijoeiro com o risóbio e 2 estirpes de Azospirillum brasilense, que foram recomendadas através de um trabalho entre o grupo Embrapa Soja com a Universidade Federal do Paraná. Eles definiram uma dose adequada para aplicação no suco, verificaram aumentos de produtividade chegando até próximo de 20%. Tá? E aqui eu deixei tudo em B. Mas, de fato, aqui seria um A. Seria um resultado onde você tem a inoculação do risóbio junto com a Azospirillum, aumentando a produtividade do feijoeiro em condições de campo. Tá? Esse daqui é um outro trabalho mais recente do colega da Embrapa Arroz e Feijão, onde ele também encontrou algumas estirpes que, co-inoculadas com o risóbio do feijoeiro, se equipararam ao mesmo controle nitrogenado, a gente tendo produtividades próximas de 3 toneladas por hectare. Bom, falando um pouco sobre o feijoeiro, tá? O feijoeiro, a gente conhece o feijoeiro como uma leguminosa promíscua. O que significa uma leguminosa promíscua? É uma leguminosa que ela é capaz de interagir, de formar nódulos com diferentes gêneros e espécies de risóbio. Tá? Isso não significa que toda a interação da planta com a bactéria será uma interação eficiente. Tá? Aqui a gente tem um exemplo de nódulos muito pequenos, brancos, eles não têm presença de leghemoglobina, eles não são nódulos arredondados como esses nódulos, tá? São nódulos ineficientes, são nódulos induzidos por bactérias do gênero Bradyrhizobium. Tá? Aqui nós já temos nódulos bem formados, vocês veem uma cor avermelhada. A gente até brincava que a gente cortava esses nódulos, pareciam um bife, né? Porque eles eram muito avermelhados. E aqui seria com risóbio tropse. Tá? No caso aqui foi com a estirpe CIAT 899, que é uma estirpe colombiana, que é recomendada no Brasil como inoculante. Tá? E aqui tem vários gêneros, tá? Risóbio, Sinorhizobium, Mesorhizobium, Mucorrhoderia, que foi reclassificado como Paramucorrhoderia, algumas estirpes, tá? Que são capazes de induzir a formação de nódulos no feijoeiro. Mas, novamente, nem todos esses nódulos são eficientes. Então, você tem uma conversa entre a planta e a bactéria. Você pode ter a formação de nódulos vazios. O nódulo se forma, a planta recebe o estímulo da bactéria
mas a bactéria não consegue infectar esses nódulos. Ou a bactéria infecta e esses nódulos, ela consegue ficar entre as células, mas ela não penetra nas células, formando o que a gente chama de bacteróides, que fixam nitrogênio de forma eficiente. Tá? Um destaque que eu vou falar para vocês é o Bradykizóbio, tá? Que foi o nosso trabalho. Como é que surgiu a ideia do nosso trabalho? Bom, através de pesquisa na literatura, especialmente com esse artigo, que ele mostra para vocês o que eu falei, que o fazel nos lugares, ele não é seletivo, tá? Ele é capaz de interagir com vários micro-organismos, vários risóbios. Isso daqui é um pedaço de um dos gráficos, eles têm uma lista enorme de estirpes, inclusive estirpes brasileiras, a maioria delas de Bradykizóbio, tá? E o que a gente observa é que algumas dessas estirpes, elas são capazes de produzir um grande número, uma massa de nódulos, porém sem atividade da nitrogenase. O que eles observaram? A maioria delas são Bradykizóbio, tá? Que é o risóbio que nodula eficientemente a soja. Tá? Então, o Bradykizóbio na soja, ele nodula a soja de forma eficiente. No feijão, não. Existe até relatos de Bradykizóbio nodulando o feijão de forma eficiente. Tudo bem? Mas nesse caso, o que eles verificaram é que eles induziam uma nodulação abundante, porém nódulos vazios. Tá? E eu mostrei para vocês naquela figura. Então, nódulos induzidos pelo Bradykizóbio eucane e aqui por Rhizobium tropis. Nódulos ineficientes, que eu vou aprofundar isso mais à frente, e aqui nódulos eficientes. Tá? Com base nisso, o que nós pensamos? Esse Bradykizóbio está estimulando a nodulação. Tá? Ele não está infectando esses nódulos. Então, o que aconteceria se nós misturássemos esse Bradykizóbio, que estimula a nodulação, com uma estirpe boa, eficiente? O que acontece, que se preconiza, por exemplo, na interação com a azospirillum? A azospirillum não induz nodulação, mas de alguma forma ele estimula o crescimento radicular, aumenta os sentidos de infecção e com isso você tem uma maior nodulação. Nesse caso aqui, o que nós imaginamos? Existe uma comunicação entre a bactéria e a planta diretamente induzindo a formação de nódulos, só que nódulos vazios. Tá? Então, será que o Rhizobium bom não poderia pegar carona? Tá? Então, essa foi a nossa hipótese inicial. A gente ainda precisa fazer mais experimentos para provar isso, mas o fato é, a gente conseguiu, até um artigo que nós publicamos em abril do ano passado, a gente apresenta resultados, nesse caso, em condições controladas, onde a mistura do Bradykizóbio com o Rhizobium aumentou o crescimento da parte aérea. Tá? Então, aqui a gente tem 3 doses. Em preto e em cinza são estirpes diferentes de Bradykizóbio misturadas com Rhizobium, a CIET 899. Então, em doses maiores, em torno de 10 elevado a 8, a gente consegue um melhor resultado. Tá? Então, com maiores doses, a gente tem um maior crescimento da planta, aqui um maior acúmulo de nitrogênio e uma maior massa de nódulos secos. Tá? Nós utilizamos o SDA-110, que é uma estirpe tipo da espécie de Bradykizóbio de Azo efficiens, tá? E a 29W, que é recomendada como inoculante para soja no Brasil, que é um Bradykizóbio eucane. Foi isolada pelo grupo de Embracomicologia há muito tempo atrás. Tá? O que a gente observa quando a gente olha esses nódulos, no caso, um nódulo induzido apenas pelo Rhizobium tropis. São nódulos arredondados, bem avermelhados. Aqui são células infectadas pela bactéria. Então, esse tipo de infecção indica que esses nódulos são eficientes e são bons. Tá? A gente consegue detectar a atividade da enzima relacionada à fixação de nitrogênio. Tá? Quando a gente inocula o Bradykizóbio sozinho, como eu já mostrei para vocês, nódulos ineficientes. Aqui vocês veem que a ocupação das células não é igual. Tá? As bactérias basicamente estão em espaços intercelulares. Inclusive, a gente tem imagens novas que não tem aqui, e conversando com um colega que trabalha com microscopia, é uma forma diferente de formação do nódulo. É como se o nódulo, as células começassem a se dividir de forma descontrolada, formando um nódulo amorfo. Esse nódulo ele não tem uma forma arredondada, ele tem formas variadas. Tá? Porém, quando a gente mistura os dois, os nódulos são iguais aos nódulos induzidos apenas pelo Rhizobium tropis,
um tipo de colonização intercelular similar em nódulos com atividade da nitrogenase. Nós tentamos, através de cultivo, tá? Isso não é definitivo, mas isolar essas bactérias. Então, o que a literatura fala? O Bradyrhizobia dos nódulos vazios. Não é verdade. O que eu mostrei para vocês, o slide anterior, mostra que ele está lá, não colonizando as células internamente, mas nos espaços intercelulares. E a gente consegue isolar essas bactérias dos nódulos. Tá? Então, aqui nódulos formados apenas pela 29W e pela USDA 110, e nódulos de coinoculação. Basicamente, nos nódulos onde nós coinoculamos, a gente só consegue isolar o Rhizobium throps. Então, é uma evidência de que quando a gente mistura os dois, quem está infectando os nódulos é o Rhizobium throps e não o Bradyrhizobia, que é o que a gente quer, que o Bradyrhizobia simplesmente estimule nodulação e que o Rhizobium throps ele infecte esses nódulos. Tá? Mas, novamente, isso não é definitivo. Dos nódulos que nós trabalhamos, apenas nós conseguimos isolar o Bradyrhizobia de um nódulo de planta coinoculada. Tá? Mas a gente tem trabalhado com microscopia para tentar identificar isso. Então, aqui só algumas porcentagens, nem sempre a gente conseguiu cultivar esses micro-organismos. Isso daqui é um trabalho da Rita, uma das nossas alunas, onde a gente avaliou se a gente conseguiria aumentar a nodulação nos estágios iniciais do feijoeiro. Se fala muito entre quem trabalha com feijão e microbiologia do solo, um período de fome de nitrogênio, né? No início do ciclo, onde os nódulos estão se formando, mas ainda estão imaturos, então a planta começa a necessitar do nitrogênio, os nódulos nesse período inicial ainda não conseguem suprir. Então, uma estratégia seria aumentar a nodulação nesse período. Tá? O que a gente observou foi, aqui no estágio V3, a gente coletou em torno de 20 dias após a emergência. Aqui nesse caso a gente utilizou uma chip de Azospirillum brasilense para comparar. Tá? Então o que a gente verifica é, você já tem um estímulo na nodulação com 20 dias com a coinoculação com Bradyrhizobia ocani. Vocês veem que é significativamente diferente da inoculação apenas com Rhizobium throps. O Azospirillum está no meio, tudo bem, ali pela estatística a gente não pode dizer que é diferente, tá? Mas se a gente vê que depois no estágio V4, o Azospirillum ele começa a se destacar da planta inoculada apenas com Rhizobium throps, tá? E aqui a gente vê o coinoculado também se destacando, tá? Com um maior número de nódulos. A gente não vê no estágio V3 uma diferença significativa no caso da massa seca dos nódulos, mas a gente vê isso para as duas coinoculações do estágio V4. A gente vê no estágio V4 o maior crescimento, maior cúmulo de biomassa na parte aérea, e também a gente vê um estímulo ao crescimento radicular. Esse trabalho já é um outro trabalho onde nós utilizamos outros estirpes, tá? Inclusive a do Rafael, que agora é aluno de doutorado da professora Fátima. Então o Rafael fez um trabalho ótimo, a gente conseguiu chegar a campo, eu vou mostrar esses resultados. Isso daqui foi em condições controladas com substrato estéril. Tá? Nesse caso a gente não utilizou uma estatística paramétrica em função da normalidade dos dados, a gente teve que trabalhar com Kruskal Conover, mas basicamente o que nossos resultados mostram aqui nós temos 3 coinoculações, a gente sempre usa o SDA 110 por ela ser um organismo modelo, mas dessa vez nós colocamos a 29W e a CPA-C7, que é também um dos inoculantes da soja. Tá? Porque qual foi a ideia também do Bradyrhizobia? Não só uma curiosidade científica, mas a nossa indústria de produção de inoculantes, ela é especialista em produzir Bradyrhizobia. Então, a tecnologia dando certo, a gente tem que transferir isso rapidamente para o agricultor. Tá? Então, o que a gente verificou aqui foi uma diferença significativa no caso da inoculação com a CPA-C7, tá? Misturada aí, sempre trabalhando com a CIA 899. Tá? Existem outras estirpes recomendadas, a PRF81, a H12. Nós decidimos ficar com a CIAT por quê? Em trabalhos de várias pessoas, ela está entre as melhores e é o padrão. Se você quiser reproduzir, você consegue em qualquer coleção no mundo. Tá? E ela é tipo de Rhizobium throps. Tá? Então ela é recomendada e ela também é uma chip modelo em termos de ciência. Tá? E a gente tem trabalhado com, eu não falei,
resultados anteriores, a gente chegou a trabalhar com feijão preto e carioca, mas eu tenho trabalhado sempre com carioca, especialmente a pérola, que, bom, até pouco tempo era a cultivar, ou estava entre as mais cultivadas do país, que é de grão carioca. Tá? Então, aqui a gente conseguiu verificar um efeito positivo da coinoculação com a CBA-C7, que é, se não me engano, seria 50-80. No acúmulo de massa seca da parte aérea total, também, assim, aumentando em 59%. E no caso de folhas também, e também raiz. Aqui, claro, aqui a gente não teve uma diferença significativa, mas a gente teve um aumento em torno de 45%. Tá? Isso daqui é o box plot, exemplificando aqueles resultados. Então aqui a gente tem a inoculação somente com Rhizodium tropice, e aqui as nossas coinoculações. Tá? Uma figura vale mais do que 1000 palavras, do que letrinhas. Então a gente vê, olha, um aumento no acúmulo de massa seca de parte aérea com a coinoculação dessas bactérias. No nosso caso, o nitrogênio não ficou muito bom, poderia ter ficado melhor, mas a gente consegue ver esse acúmulo. Tá? Aqui é gramas por vaso. A gente tinha 2 plantas por vaso. Nodulação, nesse caso, a gente não conseguiu verificar uma diferença significativa, foi bastante variável, mas ainda assim a gente tem um aumento em 50% no número de nódulos e também um aumento de 71% a 80% na massa desses nódulos. Quando eu falo massa, é importante porque não é só número. Você pode ter plantas com muitos nódulos, mas nódulos pequenos. Tá? O que acontece, por exemplo, com uma simbiose eficiente. A massa, ela seria um melhor indicador. Tá? A gente tem utilizado bastante número porque uma das nossas hipóteses também aumenta o número de nódulos. Tá? Aqui é resumindo esses resultados. Embora, eu gosto muito de análise multivariada, isso daqui é uma análise descritiva, mas embora a gente não verifique significância para alguns fatores, algumas variáveis, o que a gente vê? Tá? Aqui, quanto mais vermelho, maior seria o acúmulo de biomassa e também quanto maior o diâmetro do círculo. Tá? As setas indicam a direção de aumento dessas variáveis. Então, nesse sentido, aumenta a massa seca de parte aérea, massa seca de raiz, parte aérea total, número e massa de nódulos. O ângulo entre as setas indica a correlação. Quanto menor, mais correlacionado. Então, vocês veem que praticamente você não tem massa seca de nódulos, o número de nódulos eles estão sobrepostos. Então, eles são altamente correlacionados. Tem alguma correlação com massa seca de parte aérea, positiva, não tanto com raiz. Tá? Então, a gente verifica que os coinoculados tiveram maior acúmulo de biomassa, e isso estava correlacionado também com uma melhor nodulação dessas plantas. Tá? Embora a gente não tenha detectado isso na análise de variância. Tá? Então, agora a gente chega no experimento de campo, tá? Que foi o experimento conduzido pelo Rafael. Nesse caso, a gente pegou as 2 estirpes de soja, a 29W e a CBA-C7, inoculamos com a CIAT 899, trabalhamos com inoculação na semente e no suco. No caso do suco, na verdade, nós inoculamos a semente e o suco, tá? Nessa dose de 1,2 vezes 10 a 6, que é uma dose para soja, mas nós adaptamos para o feijão, conversando com o colega Jerry Zilli, a gente, planejando o experimento, a gente decidiu trabalhar com essa dose. Tá? Foi a dose utilizada tanto para o Rhizodium quanto para o Bradyrhizodium. Então, eles estavam na mesma proporção. No caso do suco, a gente aplicou uma dose muito maior, tá? Em função da recomendação. Então, a gente tinha as coinoculações com as 2 estirpes, inoculação somente com a CIAT 899 e 2 controles, um sem inoculação e adubação e um com adubação com 80 kg de nitrogênio por hectare. Isso daqui é uma visão do experimento, tá? Esse experimento realmente ficou muito bonito, em Seropédica, no Rio de Janeiro, tá? Que não é uma região tradicional de produção de feijão. Então, uma sorte de pegar um clima adequado, sem doenças. Poderia dizer que esse feijão foi praticamente orgânico se a gente não tivesse utilizado adubo mineral. Tá? Enfim, nossos resultados, então a gente tinha um fatorial. O que a gente verificou foi significância quando a gente inoculava na semente. Tá? Então as letras minúsculas comparam na vertical. Então a nossa produtividade também foi bastante alta, mas isso é o que nós encontramos. Tá?
E a gente encontra uma diferença significativa da co-inoculação com a CPAC7 para inoculação apenas com a CIET 899. Tá? Isso dá em torno de 20% de aumento. Tá? Se a gente compara com a planta não inoculada, a gente tem um aumento de produtividade próximo de 30%. Houve também, no caso, uma melhor resposta quando a gente inoculava na semente e não no suco. Então, isso é algo que a gente precisa trabalhar um pouco mais. Eu acredito que a gente tem uma overdose de bactérias no suco, mas é algo que a gente precisa trabalhar. Inclusive, a gente está testando agora doses no campo para verificar a resposta em termos de produtividade. E também a gente verificou uma significância pequena, a diferença é pequena, né? Então, qual o significado biológico disso? Mas a gente teve uma significância no número de vagens quando a gente inoculava na semente. Tá? Aqui só para mostrar, nessa tabela do fatorial não tem, mas aqui a produtividade com nitrogênio, então a gente chegou a um pouco mais de 3.500 kg por hectare. A testemunha absoluta também produziu bastante. Isso é uma mensagem, tá? Isso já falam há décadas. Um dos problemas da produção de feijão é o manejo. Então, se você leva para o agricultor o básico de adubação, calagem, irrigação também, que é algo que nós tivemos, você consegue resolver boa parte dos problemas de produtividade. Tá? E a inoculação vem ajudando a aumentar um pouco essa produtividade. Tá? Aqui um box plot que eu gosto muito, mostrando também aqui o nosso melhor resultado foi inoculado com a CPAC7 na semente, tá? Aqui a produtividade do controle nitrogenado. A gente vê alguns tratamentos, uma variação muito grande, tá? Por isso que eu gosto de utilizar o box plot. Então, a gente talvez tenha que trabalhar um pouco para reduzir essa variação dentro de alguns tratamentos, tá? E aqui um resumo com a PCA agora para o campo, tá? Então, novamente, só que aqui, quanto mais vermelho, maior a produtividade. Quanto maior o diâmetro do círculo, também. Então, a gente vê, se destaca a co-inoculação com a CPAC7 na semente. Tá? Novamente, as setas apontam para onde você aumenta cada uma dessas variáveis. Então, a gente vê que há uma correlação pelo ângulo entre o número de nódulos, a produtividade, o número de vagens, uma correlação um pouco menor com a massa seca da parte aérea. Algumas dessas variáveis, por exemplo, a gente não encontrou uma diferença significativa, tá? Como a massa seca de parte aérea, nodulação no campo, não. Mas quando a gente faz essa análise descritiva, a gente consegue identificar alguma correlação entre essas variáveis, e o que foi significativo foi a produção, a produtividade e o número de vagens. Tá? Então, a gente vê que essa conoculação ela se destaca entre as melhores. Esse é um dos experimentos, nós precisamos realizar mais, tá? Então, eu não posso dizer e recomendar. Coloquem Bradykizóbia no feijão, tá? Até já ouvi, tem um aluno que trabalha, filho de agricultor, em Minas Gerais, de vendedores chegarem e falar, olha, vender Bradykizóbia para quem cultiva feijão. É algo que não se faz, porque não nodula de forma eficiente. No nosso caso, a gente está propondo uma forma diferente, que é a co-inoculação, tá? Mas nós precisamos trabalhar melhor isso em outras regiões produtoras, então estamos abertos a colaborações, tá? Temos o risco de não conseguir verificar isso no campo, mas é o risco que a gente tem. Os nossos resultados indicam que a gente tem potencial, tá? Então, como considerações finais, eu posso dizer que existem resultados da literatura que demonstram o potencial da inoculação com rizobactérias. Então, eu mostrei para vocês alguns resultados com azospirilo, os nossos resultados tentando trabalhar com Bradykizóbia. Tudo bem? Existe potencial, sim, para outras bactérias além do azospirilo. Então, basicamente, a indústria tem apostado no azospirilo, em duas estirpes, mas a gente tem uma gama de outros micro-organismos, tá? Bom, existem discussões a respeito, como a gente pode fazer isso, mas a nossa proposta é testar o Bradykizóbia, tá? Como eu falei, uma estratégia. A indústria já sabe produzir, tem tecnologia, tem as estirpes. Se funcionar, é algo que é mais rápido de ser transferido, tá? Uma necessidade a gente precisa conhecer os mecanismos envolvidos. Como eu falei para vocês, a gente não chegou a comprovar nossa hipótese na verdade, tá? Porque a gente precisa realmente verificar se está tendo uma co-infecção do nódulo, como o
Brad Resolve está estimulando essa modulação. É uma forma de a gente melhorar a interação e, quem sabe, até tirar o Brad Resolve da jogada. Mas são coisas que a gente precisa trabalhar ainda. Uma coisa que a Embrapa tem adotado atualmente é essa escala TFL. É uma escala de maturidade de tecnologia. Então, dentro do que nós trabalhamos, tá? Você tem desde a pesquisa básica até a adoção da tecnologia no campo. Eu classificaria que estamos no nível 5, que seria um teste já em condições, pela definição, condições mais reais, né? Como é que eu mexo aqui? Você pode apertar para mim naquela setinha ali no canto? Não, sobe. Tem uma setinha lá no cantinho, branquinha, cinza. Isso. Então, isso daqui é só para mostrar que é algo interessante. Algo que empresas usam, a Embrapa está utilizando agora, acho que seria interessante outras pessoas adotarem, onde você tem desde o teste de princípios básicos, passando por concepção tecnológica. No nível 5, que é o que eu classifico que a gente faz uma validação ambiente relevante, tá? Em condições, com configurações físicas finais. Então, é o como eu estou definindo. A gente ainda está numa fase de protótipo, não posso garantir que vou ser bem sucedido. A gente está, na verdade, testando a tecnologia, os nossos resultados indicam que a gente está no caminho certo, mas o nosso desafio é chegar até o nível 8, onde a gente possa recomendar uma chip para co-inoculação. A setinha de baixo. Então, queria agradecer aos nossos financiadores, a Embrapa, o CNPq, a FAPERJ, que é a Fundação de Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. A gente tem um projeto com isso aprovado pela FAPERJ. A gente, nossos colaboradores, principalmente pessoas, alunos e professores da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, tá? Principalmente do Departamento de Ciências do Solo, tá? Nossos alunos financiados pela CAPES. Queria agradecer muito ao Núcleo pela oportunidade de apresentar o trabalho. É a primeira vez que estou apresentando os resultados fora de congressos e pôsteres no Brasil. Tá? Aqui a nossa equipe, o Rafael, que conduziu boa parte do trabalho, o Osnar, os dois são alunos da Fátima, até brinca assim, ela está com os meus melhores alunos, que são alunos excelentes. Tá? O Thiago também trabalhou com a gente, continua conosco. O Lucas, que é filho do agricultor, né, o mineiro. Então a gente tem gente do Rio de Janeiro, do Pará, Minas Gerais. Ele atualmente é aluno de graduação que está trabalhando com a gente, mas vai embora porque acabou de ser agraciado com uma bolsa para Portugal, então vou perder mais um ótimo aluno. Nós temos a colaboração do Adelson, que tem sido um grande parceiro, professor da Universidade Federal Rural. A doutora Rosângela, da Embrapa, agora da Embrapa Solos, tem nos auxiliado com os experimentos de campo lá no Rio de Janeiro. O Fábio Olivares, é professor da UENF, Universidade Estadual do Norte Fluminense do Rio, tem nos auxiliado com a parte de microscopia. E o Renan, que também foi o primeiro aluno que aceitou entrar nessa jogada. Então, a gente começou o trabalho com ele, deu certo. A Rita e o Rafael pegaram, os outros meninos, e esperamos lugar, né? E estamos abertos a colaborações. E é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Muito obrigado.